Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos nós, amém? Esta manhã nós temos a ênfase do culto na área de ensino da igreja, onde nós temos o foco em transmitir as verdades do Senhor através da sua palavra revelada a nós. E nesta manhã nós vamos falar de ética cristã. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 3, versos 10 a 14. Mantenha sua Bíblia aberta para acompanhar aquilo que nós vamos tratar na ética cristã sobre frutos de arrependimento. Lucas 3, de 10 a 14. Acendam a luz, né? Ajuda aí. Isso. Lucas 3, de 10 a 14. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. João Batista, segundo Jesus, o maior dos profetas, nesse seu ministério ele é questionado sobre alguns procedimentos, ética. João Batista tinha uma mensagem muito dura. Essa expressão que ele usa aí nos versículos anteriores, é uma expressão muito forte. Raça de víboras. No Brasil nós temos um privilégio de ter no nosso litoral a Ilha das Cobras. Quem já viu o vídeo sobre a Ilha das Cobras? Pouca gente. Precisa assistir, para você manter distância de lá. Calcula-se, nessa pequena ilha, aqui mais para o sul, que tenham cerca de 15 mil serpentes. E elas se adaptaram tanto àquela ilha, elas habitam nas árvores, porque elas se aperfeiçoaram para caçar pássaros, porque lá não tem os roedores que normalmente a serpente come. Eu já vi alguns vídeos sobre aquela ilha, e eu louvo a Deus por morar bem longe dela. Lá é proibido entrar, a não ser o pessoal aí do Butantã, que são tantã da cabeça e vão lá, né? Então, raça de víboras era uma expressão muito forte. A ideia de um animal que causa um asco em nós, apesar de que hoje no mundo tem algumas pessoas que criam serpentes,
Mas as víboras eram conhecidas pelo seu veneno. Nós no Brasil temos muito tipo de serpente, de víboras, com seus venenos perigosos. Nesse contexto, para João Batista, a víbora é símbolo da maldade e da malícia humana que o envenena e envenena os outros. E João então desafia as pessoas que vinham ser batizadas a apresentarem frutos de arrependimento. Esse é um dos motivos que nós não batizamos pessoas que ainda não tenham consciência de pecado. Porque para alguém ser batizado, ele precisa ter consciência de pecado e apresentar frutos desse arrependimento. Não basta apenas falar, mas é necessário tomar decisões. E então, aquela multidão começa a fazer algumas perguntas para João Batista. E João, então, ele vai trazer 3 respostas nessa área ética, a área do comportamento. E ele começa justamente mostrando que o primeiro fruto do arrependimento é um coração generoso. Um coração generoso. Quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Ainda ontem à noite, lendo um outro autor, que não deu nem tempo de incluir aqui, mas muito interessante o comentário desse autor sobre esse o versículo 11, que diz que quando nós pensamos em túnica, nós pensamos da roupa externa, aquela por fora. Mas diz esse autor que, na verdade, era roupa íntima. O que mostra que nós vamos compartilhar, ser generosos até com as coisas menores, que não são vistas. Nos últimos anos, as roupas, né, que é a primeira coisa que ele fala aqui, ficaram muito abundantes. Mas nesse tempo de João Batista, olha o exagero dele. Quem tem 2? Alguém aqui só tem 2 roupas? Não. Nós hoje temos uma abundância. Abra o guarda-roupa, né? Como dizem as mulheres, abre o guarda-roupa, olha, não tenho nada para vestir hoje. Diz que as mulheres são assim. Não sei se é verdade. Na minha infância aqui em Minas aconteceu estou lembrando do episódio, que uma senhora foi viajar, não vou dizer para qual estado que ela foi, mas chegando lá, roubaram a mala dela. Então ela ficou até poder comprar roupa com uma muda de roupa só, tomar banho e vestir a mesma. Mas não é o nosso comum, nós temos muito. E João diz, olha, o primeiro fruto da sua ética cristã, você que realmente está arrependido, é ser generoso, repartir com quem não tem nenhuma. É muito importante, a nossa igreja, ela é muito generosa nisso, a gente acompanha, né? Eu estou na área de missões com as congregações, os irmãos doam muito. São Cândido é muito abençoado com os bazares, que são feitos lá todo início de mês.
Mas é muito importante, nesse final de mês, olhar para o seu guarda-roupa e ver o que você não está usando e doar. Sabe por quê? Você pode abençoar alguém. Aquele calçado que o seu pé com a chikungunya inchou e não está cabendo mais, pode doar. Não, maldade, né? A chikungunya passa. Depois de 2 anos, melhora, né? Aí vem a dengue, né? Mas a dengue não enche o pé, não. Mas ele diz também, e quem tem comida, faça o mesmo. A natureza da religião, o pastor Lélio, quarta-feira, conceituou aqui bem religião, é fazer o bem. Tiago fala sobre isso no socorro aos necessitados. Então, a primeira virtude daquele que realmente se arrepende é compartilhar aquilo que ele tem e pode abençoar outro. Eu quero te convidar a abrir um texto muito interessante de 1 Timóteo capítulo 6, versos 16 e 17. E na hora que você lê, você fala, não, eu não me encaixo aqui não. Mas depois você vai ver que você se encaixa aí. 1 Timóteo 6, versos 17 e 18. Abriram aí? Paulo fala para Timóteo, o pastor da igreja, ordene aos que são ricos no presente mundo. Quem aqui é rico, levanta a mão. Está vendo? Um punhado de gente acha que não é rico. Você é rico, meu filho. No mínimo você tem 3 calças, 5 camisas, 2 vestidos. Você é rico. Para esse contexto aqui, ricaço. A maioria aqui tem casa própria, carro. É rico. Então, encaixou aqui. Que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, e sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Fruto de arrependimento, então é generosidade. E generosidade é dar, sem a obrigação de dar. É dar. Segunda pergunta. E aí apareceram alguns funcionários do governo romano, os publicanos, e perguntam, mestre, o que devemos fazer? E João responde, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. A cobrança de impostos sempre teve na sociedade. Assisti um documentário há um tempo atrás, que lá em Ur dos Caldeus, naquela famosa biblioteca que tinha lá, encontraram um recibo de imposto de renda. Sempre tem alguém querendo cobrar. Nós vivemos num país onde a carga tributária é altíssima. Os irmãos se lembram bem da história de Israel, que quando Salomão morreu,
A causa da divisão do reino foi um problema de impostos. Porque Salomão, para construir o palácio dele, que não chamava Palácio da Alvorada, mas era o Palácio de Salomão, para construir o templo e sustentar o seu harém de quantas mulheres? 1000. 1000. Era muito caro, gente. A gente que tem uma só, né? Já sabe como é caro. Salomão era uma ostentação só, gente. Ele chegava nos encontros e falava assim: eu tenho 1000. Com a morte dele, então, vem um líder sindical para negociar. E aí dá o que dá. Porque o Roboão, eu sempre achei interessante esse nome dele, Roboão, né? Roboão. Não sei se tem alguma semelhança. Ele falou assim: eu vou abrir mão? Vou nada. Eu vou aumentar a carga. O dedo mínimo de meu pai. Ó. Esqueci. Mas ele faz um jogo de palavra lá com o lombo do pai dele. É mais grosso do que o lombo de meu pai. Ou seja, ele ia aumentar a carga tributária. E aí João diz o seguinte: olha, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Ou seja, os publicanos tinham a fama de colocar uma margenzinha a mais para eles. Coisa aí de 40%, 50% só, né? Coisa básica. Eles já tinham a porcentagem que eles ganhavam, mas eles queriam mais. Em consequência disso, o Batista reprova a atitude deles e diz para eles cobrar somente aquilo que foi estipulado pela lei, ou seja, ficar na lei. A lei já era pesada. Nós trabalhamos no Brasil, pelo menos dizem, aí 5 meses por ano, só para pagar imposto. Uma das bênçãos de acompanhar o crescimento dos nossos filhos é que eles vão tendo as curiosidades, né? E geralmente vão perguntando. E às vezes não tem muita noção, né, no início. E a gente vai mostrando. Você está sentado aí nesse sofá? Custa X. Você vai para a escola? Custa X. Ainda não tem imposto sobre o oxigênio, mas deve ter alguém planejando isso. Tudo tem um custo. Eu lembro que a Ana Cleide ficou admirada, lá na juventude, quando a gente comprou o primeiro carro, ela não sabia que tinha que pagar IPVA. Ué, mas eu compro o carro, ainda tem que pagar para ter o carro? Eu falei, tem que pagar. Você comprou com o seu dinheiro, mas tem que pagar ainda. Dizem que é para consertar a estrada, né? Os publicanos não são apenas exortados em termos gerais a se arrepender, mas são exigidos deveres peculiares à sua vocação. Ou seja, na profissão de cada um de nós, tem uma ética, tem um comportamento, tem um padrão. O arrependimento, ele não é só um arrependimento dos pecados, mas ele tem que fluir na nossa sociedade em como desenvolvemos a nossa profissão. E não pense que pastor também não tem que ter ética. Nós temos um código de ética que quando o sujeito vai ser candidato ao ministério,
Ele tem que assinar um documento dizendo que leu e acata o código de ética. Tem que ler e acatar. E é bem detalhadozinho. Então, em cada área da sociedade, aquele que se declara crente em Jesus, ele precisa ter uma atuação ética no seu trabalho. E isso vai em todas as áreas que nós atuamos. Em Mateus 22, 21, aquele famoso versículo, quando Jesus é perguntado sobre pagar tributo, ele faz aquela declaração: dai a César, que é de César, e a Deus, que é de Deus, porque Deus também tem seu tributo. Tem também. Certa vez, conversando com um irmão muito querido, ele falou assim: o problema é que o César não tem limite. A carga tributária de Deus mantém a mesma. Toda a Bíblia. O dízimo é o mesmo. E o dízimo é proporcional. Ele foi falando. Mas o César, ele não se contenta só com a parte dele, ele quer sempre aumentar. Mas Jesus disse: dai a César, ou seja, pague seus impostos, honre seus compromissos. Terceira pergunta foi dos soldados. Clíster não está aqui hoje, não, né? Cadê? Está não. Os soldados romanos. Hoje nós temos a Polícia Federal. Uma benção. E João responde: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Eu confesso, irmãos, que há muitos anos atrás, quando eu li esse versículo, eu falei assim: então polícia não pode fazer greve. Tem que ficar contente com o seu salário. Não pode reclamar, não. Mas o sentido não é esse. João dá 3 orientações importantes para os soldados. Mas antes nós vamos perceber o que está escondido no texto. João não ordena que os soldados mudem de profissão. Não, vocês, para ser crente, não. Você tem que mudar de profissão. Fez não. Segundo, ele não mandou que os soldados jogassem suas armas fora. Não. Soldado sem arma, funciona não. E também não mandou eles renunciarem o juramento que eles faziam. Isso tudo está oculto no texto, mas que nós percebemos. João não mudou as características da profissão deles. Assim como nós vamos avaliar a nossa profissão. Não é só ter uma profissão. Quando eu estava em Cachoeira do Vale, uma irmã me procurou, porque ela estava trabalhando num restaurante, como cozinheira, mas que de vez em quando o patrão dela mandava ela ir servir lá na frente, e aquilo incomodava, porque ela tinha que servir bebida alcoólica e cigarro. Ética. Falei: irmã, converse com ele, para você ficar só na cozinha. Se não tiver jeito, pede a Deus um outro emprego. Porque isso não combina com a nossa ética. E assim,
nos vários segmentos. Nós temos que avaliar à luz da ética cristã a nossa profissão. Se envolve mentira, se envolve algo que é prejudicial, nós temos que buscar novos rumos, porque é a nossa ética. Mas João, então, ele dá 3 orientações. Primeiro, não praticar extorsão. Não exigir dinheiro para não autuar infrações ou cobrar proteção. A gente vê sempre nos filmes, né, de máfia, as cobranças de proteção. Isso é comum. E a extorsão, tem muitas histórias no Brasil da extorsão. A ética de um soldado é uma ética onde ele não vai se vender. Ele não negocia valores, vantagens pela posição que ele ocupa. E se tem algo na Bíblia que nós somos comparados como crentes, é soldado. A gente sempre fala que uma das comparações preferidas dos pregadores para falar de igreja é comparar a igreja com um hospital. Mas em momento algum a Bíblia compara com o hospital. As comparações maiores, as principais, é um grande exército. Então somos soldados. Não devemos então querer vantagens da nossa posição. Exigir. Ou seja, o soldado, ele não pode se envolver na corrupção. Em Tiago 1,27, ele diz que a religião pura e verdadeira é cuidar dos órfãos, das viúvas, e o que mais? Guardar-se da corrupção do mundo. Aí a gente fala assim, olha, ajudar órfão e viúva não é difícil. Mas guardar-se da corrupção do mundo é difícil demais, muito difícil. Nós estamos num contexto de corrupção generalizada. E a nossa ação, e a corrupção aí, ela pode ser em vários níveis, várias situações. Não é só a corrupção de dinheiro, mas é corrupção de valores. Os valores estão sendo corrompidos. Nós estamos vivendo uma onda imoral. Essa semana eu vi um vídeo de uma nova onda que está surgindo na área da imoralidade, que nós já sabemos, tem gente que diz que é pansexual, um é homossexual masculino, homossexual feminino, eu não sou binário, eu não sou o quê, mas tem um nome, agora está surgindo a nova. Hoje eu me sinto homem. Amanhã me sinto mulher. Depois de amanhã, não sou nenhum dos dois. Era o nome lá desse negócio, a pessoa explicando. Por isso que sempre se faz aquela brincadeira, né, que no juízo final, nós vamos ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Porque, coitadinhos, não sabiam o que era imoralidade. Agora, isso está alastrando, crescendo demais. Isso é corrupção. Segundo, ele fala para não fazer acusações falsas.
Eu acho que a Bíblia, na linguagem bem moderna, diria, não fazer o quê? Fake news. Não façam acusações falsas. Ou seja, acusações que não tenham fundamento. Não é que não se pode fazer acusação. Pode. Mas ela não pode ser feita de forma mentirosa, sem comprovação verdadeira. E os soldados, quando fossem prender alguém, eles deveriam ter realmente certeza que aquela pessoa cometeu aquele delito. Ou seja, os soldados deveriam agir com honestidade e apresentar os fatos verdadeiros. Trazendo isso para o nosso contexto de família, os cuidados nossos, um com o outro dentro de casa. Quando Paulo escreve 1 Coríntios 13, das muitas características que ele dá do amor, tem uma ali que não é fácil. Isso não quer dizer que as outras sejam fáceis, não, mas eu acho que essa é. Ele diz que o amor não suspeita mal. Difícil, tá? Difícil não suspeitar mal do outro. Porque a nossa tendência é essa. Se o outro faz alguma coisa e pensa assim, já está querendo alguma coisa a mais. É a tendência nossa. Então, o amor não suspeitar mal é muito difícil. E isso se encaixa aqui. Não podemos fazer acusações falsas, mas sermos verdadeiros uns com os outros. E terceiro, ele diz para contentar-se com o salário que recebe, ou seja, não queira extorquir. É semelhante à primeira parte, mas é dizer, olha, o salário que você tem que aprender a viver com ele. Aqui tem um princípio de administração. Então a nossa ética cristã, ela passa por administrarmos bem os nossos recursos, a não esbanjarmos, a não gastarmos naquilo que pode ser coisa do meu desejo, mas não é coisa que é imprescindível à minha vida, ou seja, eu posso ficar sem. Porque nós compramos muito pela vaidade. E antigamente, há muito tempo atrás, a gente tinha a tentação das vitrines das lojas. Hoje tem mais não, gente. A vitrine que estava lá na loja veio para a cara da gente. Está no celular. E é uma tentação. Mandam mensagem para a gente o tempo todo. Como eu trabalho com as Bíblias, eu estou sempre recebendo aquelas imagens das Bíblias. Sempre me oferecendo Bíblia. É uma santidade só, mas é para gastar. E aí eu vou dizer para os irmãos, de vez em quando eu caio na tentação mesmo, compro mais Bíblia. Esses dias eu comprei 2 tão bonitas, mas vendeu tão rápido. Tem que comprar mais, viu? A tentação. Contentar-se com o salário. Administra o que você tem. Aquilo que Deus te deu. Aprenda os princípios da administração de recursos. Isso é ética cristã. Nós não podemos desperdiçar, não. Entreguei meu dízimo, minha oferta, agora o resto eu faço o que eu quiser. Mentira. Você não entregou o dízimo da oferta e agora o resto você faz se você quiser, não. Não, é tudo diante do Senhor.
Essa é a ética cristã. E caminhando para o fechamento desse ponto, abra sua Bíblia em Efésios 4. O apóstolo mostra as transformações éticas na vida do salvo. O texto todo é 4:17 a 32, mas eu vou destacar só do 25 ao 32. Mas se você não leu esse capítulo, é bom ler. Efésios 4, de 17 a 32, nós vamos destacar aí a partir do 25. Paulo vai mostrar o que a ética cristã faz na vida de quem tem fé em Jesus. O verso 25, ele fala para abandonar o quê? A mentira. E aí a gente fala assim, mas qual mentira? Porque nós pensamos sempre na mentira de falar alguma coisa errada para os outros, uma informação. Não é só isso, não. A mentira tem a ver com o que eu vivo com Deus. O meu relacionamento com Deus é verdadeiro. Deus me conhece. É verdade. Mas às vezes, eu não me conheço. E vivo mentiras. A ênfase aqui é falar a verdade com o seu próximo. Ou seja, comunique aquilo que você é. Verso 26, ao irar-se, não pecar. A palavra irar-se, ela tem a ideia de ira aí, a ideia da indignação. Tem que se indignar. As coisas ruins não podem se tornar banais para nós, corriqueiras. Não pode. Nós temos que ficar indignados com as coisas que acontecem erradas, injustiças. Mas não podemos pecar, ou seja, tomar providências pelas nossas próprias mãos, vingativa. Humanamente temos que procurar os canais competentes e espiritualmente esperar a justiça de Deus. Ele vai fazer a vingança, ele diz isso. E aí então nós precisamos acalmar o coração. Ou seja, descansa que a justiça será feita. Mas tem que se indignar. Jesus, quando entrou lá no templo e viu o que estava acontecendo, ele se indignou. E ele saiu dando chibatada para tudo quanto é lado. Ele podia. Porque ele é Deus. O que ele fez foi justo. Mas eu não posso. Eu não sou Deus. Eu não vou agir de forma justa. Eu vou agir no interesse. Verso 27. O que é que diz o 27? Não deis lugar ao diabo. A partir do momento que nós somos crentes, nós temos que fechar as portas para o diabo. Duas coisas na experiência pastoral de pessoas que deixam a porta aberta para o diabo. Algum vício, os mais diversos, e mágoa no coração. Vivia uma situação assim. E essa pessoa literalmente ficava possessa. Vício e mágoa no coração. É dar lugar para o diabo.
Mas dar lugar para o diabo pode ser muitas outras coisas. Que tipo de roupa que nós usamos? O que nós colocamos diante dos nossos olhos para ver? O que nós falamos com os outros? Quando Pedro começou a desviar Jesus da cruz, lá em Mateus 16, o que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Pedro estava dando lugar ao diabo. Viu? E Pedro era crente, gente. Crente pode dar lugar ao diabo. Paulo aqui está falando para os crentes. Verso 28, trabalhar para o próprio sustento. Deus tem horror a gente preguiçosa e sanguessuga, que gosta de viver nas costas dos outros. Aquele que não trabalha, não coma. Deixa eu ir embora porque a hora está avançando. Cuidado com as palavras que pronuncia. Eu acho que aqui ele poderia ter falado para o João Batista, né? Porque chamar a turma de raça de víbora é um negócio forte. Mas a gente tem que ter cuidado com as palavras. Tiago diz que se o cidadão não tropeça na palavra, ele é perfeito. Claro que em algum momento a gente tropeça. Mas sempre medir as palavras. Verso 30, manter relacionamento com Deus. Manter algo contínuo. Verso 31, livrar-se de coisas que contaminam a vida. Aí ele dá uma lista aí de coisa horrorosa. E o verso 32, ele diz o quê? Perdão. Disposição em perdoar. Perdão, perdão, perdão. Isso é tudo fruto de arrependimento. A ética cristã tem em seu alvo deixar coisas e fazer coisas. Não é só deixar de fazer o errado. Durante muito tempo as pessoas dizem assim, ser crente é parar de beber, fumar e não trair a mulher. Ainda falava assim. E isso é importante. Não beber, não fumar e não trair o cônjuge. Mas não é só deixar de fazer. Tem que fazer coisa boa. Os frutos do arrependimento precisam aparecer em toda a trajetória da vida do salvo. É a vida até Jesus nos levar. Todo salvo por Cristo é chamado a fazer diariamente uma avaliação de suas atitudes éticas à luz da palavra de Deus. Davi pede a Deus para sondar o quê? O coração dele. E fazer o quê? Ver o que está errado e corrigir. Essa é a oração ética. O ensino bíblico, ele tem esse propósito, nos levar a uma prática dos ensinos da palavra. Tiago diz que a gente não pode ficar só naquilo que falamos, mas precisamos de praticar. É um desafio para nós todo dia. Todo dia. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã. Pelo que já expressamos da nossa adoração ao Senhor, pelo que ouvimos da Tua palavra. Sustenta o nosso coração. Nos dê sabedoria, Senhor Deus, a cada dia para praticarmos a ética do Senhor para nós. Fortalece a Tua igreja. Abençoa cada um nas suas limitações, nas suas dificuldades, nas suas virtudes. Que em tudo nós sejamos usados por Ti como instrumentos do Senhor para abençoar vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém.